Olá, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvia Neri e sou médica psiquiatra aqui no Amazonas. Hoje é um excelente dia para salvar vidas. Eu adoro essa frase que é lá do Grey's Anatomy, né? E dar informações importantes é uma das formas de ajudar a salvar vidas, porque muitas vezes os colegas tomam condutas inadequadas por desconhecimento. Então, a gente veio trazer aqui um assunto que eu considero relevante e que é comum na nossa prática clínica psiquiátrica. E é o seguinte: o que fazer quando um paciente ele recusa o tratamento, pondo em risco a própria vida ou a de terceiros, e ele recusa a intervenção do SAMU para ser transferido para um serviço de saúde mental? E o que nós devemos fazer? Eu queria aqui deixar um salve para os nossos colegas do SAMU que todo dia salvam vidas, né? E eles lidam diretamente com essa realidade de chegar na casa, chegar lá no ambiente e o paciente recusar a ir para o hospital. Então nós vamos dar algumas informações aqui com embasamento jurídico. Inclusive eu queria dizer para vocês que esse material eu aprofundei no curso de perícia psiquiátrica do professor Quirino Cordeiro, maravilhoso, né? Lá da Santa Casa de São Paulo. Eu estou gostando muito do curso, estou indo para o 3º módulo e eu recomendo para vocês. E aí eu vou ler aqui os dispositivos legais que estão relacionados a esse tema, né? Porque tudo que a gente faz é embasado em lei, porque nós podemos ser acionados judicialmente se nós agirmos contra a lei, certo? Então vamos lá. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, que é onde nós entramos, né? Ou durante o dia por determinação judicial. Então nós podemos entrar na casa mesmo que o indivíduo não autorize para prestar socorro. Sobre o direito de recusa. Não quero ser removido, não quero me tratar, quero morrer aqui. No Código Penal, o artigo 146 diz o seguinte: constranger alguém, que é crime, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Não se compreende nessa disposição desse artigo dois incisos. O primeiro, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, ou a coação exercida para impedir o suicídio. Então, se o paciente ali está com risco de suicídio, nós podemos agir no sentido de coagi-lo para poder impedir o suicídio, certo? Isso está no artigo 146 do Código Penal. Inclusive, o Código Civil, no seu artigo 951, diz o seguinte, que o médico é obrigado, ou profissional de saúde é obrigado a indenizar a pessoa, devida a indenização por aquele que no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Resumidamente, negligência é não fazer o que deveria ser feito, imprudência é fazer o que não deveria ser feito, e imperícia é fazer mal o que deveria ser feito corretamente, ou seja, a pessoa tem desconhecimento técnico e ela faz ali de uma maneira, por desconhecimento, acaba causando uma lesão ou levando o paciente à morte. Então vamos aos exemplos, né? Que eu sou a mulher dos exemplos, a mulher das histórias. Por exemplo, se você tem um idoso demenciado, ele não tem condições de decidir, por exemplo, ele foge de casa, e aí está 2, 3 dias andando na rua, não está apedrejando ninguém, ele não está agredindo ninguém, mas ele está atravessando no meio dos carros, já está 2, 3 dias fora de casa, sem se alimentar, sem beber água, com uma conduta autonegligente, sem críticas sobre o estado mental dele, e está pondo em risco a própria vida, o SAMU pode intervir, mesmo que o paciente esteja sozinho, mesmo que ele esteja desacompanhado, por conta do risco de vida que esse idoso está
ali sendo submetido, ele está se colocando em risco por uma conduta autonegligente, por estar sem crítica sobre o estado mental. O mesmo se aplica àqueles pacientes que estão em surto na rua, apedrejando pessoas, que estão correndo no meio dos carros, que estão pondo em risco a própria vida porque estão em surto psicótico no caso, né? E eles estão pondo em risco a própria vida. E nesse caso, mesmo que o paciente esteja desacompanhado, o SAMU tem a obrigação de agir, entendeu? Se você não age, você vai estar sendo negligente com aquele paciente. Por quê? Porque ele pode ser atropelado, porque ele pode machucar uma pessoa, porque ele pode se machucar, né? Então ele está fora de si, ele está sem crítica, sem capacidade de decidir o que é melhor para ele, né? Ele está fora da realidade. Então nesse caso ele tem que ser protegido dele mesmo. E aí o SAMU tem que intervir, tem que pegar o paciente, tem que levar. Se ele estiver violento, pode pedir ajuda da polícia, mas se ele não estiver violento e estiver pondo em risco a própria vida, correndo no meio dos carros, etc., ele tem que ser removido para o hospital, certo? E também a causa que ensejou esse vídeo, estava de plantão, estava essa semana na policlínica, desci para avaliar uma moça com uma tentativa de suicídio por ingesta de medicação. E aí a acompanhante dela virou assim e disse o seguinte: o namorado dela ingeriu mais medicação, benzodiazepínico, e ele estava trancado no quarto, muito agitado, e tinha muito mais medicamentos lá dentro que ele disse que ia tomar, que ele ia se matar também, que ele ia tentar se matar. Como a porta estava trancada e ele disse que ele não queria ser socorrido, o SAMU foi embora e não levou o paciente para o pronto-socorro, né? Quer dizer, o paciente estava intoxicado. É como o paciente que ele ingere benzo, ele fazer uma agitação paradoxal, não é incomum, e depois ele fazer um rebaixamento do nível de consciência. E se ele não for socorrido, dependendo da quantidade de medicação, e se ele misturar com outras medicações que são mais deletérias, ele pode até evoluir para o óbito. Ou seja, nesse caso, os colegas, infelizmente, eles agiram de maneira negligente e não socorreram o paciente que precisava de uma intervenção. Então, gente, muitas vezes o paciente, ele não está em condições de decidir sobre a própria vida, sobre a consequência daquele ato dele, entendeu? Então, ele está pondo em risco a vida dele, ou ele está pondo em risco a vida de terceiros. Então, nesse caso, nós temos o dever de agir. Como profissionais da saúde, como profissionais da emergência, nós temos o dever de agir. E mesmo que esse paciente ele esteja desacompanhado, ou que ele esteja na rua, ou que ele esteja na casa dele, porque está sem acompanhante, nós não vamos levar. Isso é omissão de socorro. Você vai estar omitindo socorro para aquela pessoa que precisa. É muito comum trabalhando em pronto-socorro psiquiátrico, eu continuo trabalhando agora no serviço de saúde mental de emergência, e a equipe às vezes vira torce o nariz, porque o paciente dá entrada sozinho, mas é um paciente da emergência, é um paciente que precisa do atendimento, que precisa daquele serviço naquele momento, entendeu? Precisa ficar hospitalizado, internado, precisa da intervenção psiquiátrica, mesmo que contra a vontade, e ele está desacompanhado. Se você não admite o paciente e não toma a conduta que você tem que tomar, você vai também estar sendo negligente e você pode ser posteriormente responsabilizado pelo que possa acontecer com essa pessoa, tá? Mesmo que ele esteja desacompanhado. Quer dizer que você está andando no meio da rua, por exemplo, e foi atropelado sozinho, o SAMU não vai te levar? Vai te levar, claro que vai te levar. Então, por que ele não vai levar um paciente psiquiátrico que está desacompanhado, né? Ou então porque ele não quer ir, ele não tem condições de decidir muitas vezes, ele não tem crítico, não tem condições, está psicótico, está depressivo grave, está demenciado, e ele está em crise, e ele precisa ali ser socorrido, para que ele não venha evoluir de maneira desfavorável, muitas vezes até para o óbito, certo, gente? Então, o meu recado para vocês é esse hoje, entendeu? E eu trouxe aqui todo um embasamento jurídico para vocês, e eu espero que a gente possa fazer o que é o correto e o que é o melhor para os nossos pacientes, tá bom? Um abraço para todos vocês.